Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos, está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim, nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é quarta-feira, hoje é dia 26, estamos a meio da semana e hoje já é 26 de agosto, o tempo está passando a correr. O tempo está bem nublado, está ainda fechado. Vamos a ver se o tempo abre. O tempo tem andado assim um pouco meio esquisito, mas é o tempo que temos. Às vezes ele está assim, depois abre. Vamos esperar que ele abra um bocadinho também. E dê o ar da sua graça, não é? Era bom, já que estamos aqui assim no mês de agosto, que houvesse sempre assim um solinho, já que estamos prestes a entrar no outono. Mas está tudo entregue aí à mãe natureza e só ela é que sabe e diz o que realmente vai fazer. Minhas amigas, vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde, à saúde da gente todos. Bora lá? Convido vocês a tomar um cafezinho daí desse lado. Já dava montes de beber e já bebi tudo. Minhas amigas, o José foi com o Arthur fez umas análises de rotina. Vocês sabem que ele teve aquelas pexiguinhas, aquilo tudo, e eles estão fazendo, não é? Fez o ano passado e agora vai fazer a vez outra vez. Enfim, a Alice está a dormir e o Fernando vai entrar da parte da tarde. Então, bem, mas também já está acordado. Enfim, os nossos afazeres, não é? Como toda a gente, e vocês estão bem aí. Quero mandar também um grande beijinho para uma senhora que teve cá ontem à tarde, que ela é uma nossa seguidora. Tem também um irmão que não mora cá, mora assim fora, em outro país, que por acaso também é numa ilha, que é nas Bermudas, uma ilha também muito bonita, e quero mandar também um grande beijinho para ela, e tudo de bom, não é? Para todas as pessoas, e um grande beijinho também para todas. Minhas amigas, é assim, eu quero também pedir orações, muitas orações para umas nossas amigas que temos na América, que são umas amigas assim bem chegadas, e quando a gente for rezar, não é pelas nossas famílias que rezamos, para que o Senhor também lhes dê a cura física. Porque nós, minhas amigas, a gente com a saúde, a gente faz tudo, não é? Quando a gente tem alguma coisa a nível de saúde, a gente começa logo, seja lá em que sítio for, a gente começa a ficar assim, meio triste, não é? Desanimadas, um pouco desapontadas, mas com as nossas orações, uns com os outros, a gente consegue sempre dar esta força aos outros. É muito bom as pessoas sentirem apoio emocional, apoio fraternal. A gente sabe que o mundo está da maneira que está. A gente sabe que há muitas desavenças. A gente sabe que há muitas pessoas meias cinzentas. A gente sabe, não é? Como é que isto está, como é que as pessoas se tratem. Por isso, é muito bom que a gente faça essa corrente do bem, que a gente se apoie, que a gente peça a Deus pela gente todos, sabem? Mas, como eu digo, a gente pede pela gente todos, mas pelas pessoas que estão passando agora uma fase, pode ser fase inicial de recuperação, pode ser uma fase realmente, porque é assim, qualquer tratamento que haja, qualquer processo a nível de saúde leva o seu tempo, não é? Mas que esse processo, que este processo em andamento, que vai em recuperação sempre de bom, não é? Para essas nossas amigas também. Enfim, minhas amigas, agora
o que é que vamos fazer hoje? Ontem fiz aquelas abobrinhas, vocês virem, eu gostei bastante, muita gente gostou, muito obrigada. Quero também agradecer pelas pessoas que me deram muitas dicas a nível de colocar aqui, por causa da tinta, mas há disso ainda, eu sei que podia ter dado antes aqui, mas também o meu medo era de, por ter aqui aquela, colocado o que é preciso colocar para não ficar agarrado na pele, tinha medo que não agarrasse a tinta, porque aquela tinta é uma tinta fraquinha, sabem, aquela tinta, tanto é que o potinho dela nem dê para colocar a bisnaga lá dentro. Eu tive que colocar, porque não tenho aquela coisinha, eu já tive, aquilo é baratinho, mas uma coisa é boa, e esqueço-me sempre de comprar aquilo. Tive que meter uma tigelinha e tive mexendo com lápis, assim, para caldear tinta e pintar, porque aquilo foi tão baratinho, que realmente nem vê, ou seja, o pote dela nem dê para colocar aquilo lá dentro para sacudir como os outros. Mas pronto, o interesse é que já está pintado, vamos a ver o tempo que dura, não é? Porque é que me disse, não tinha das outras marcas, não tinha da Ultra Suave, acho que é, e outras marcas que estão lá. Aquela era da Garnier, apesar de ser baratinho, mas se calhar foi mais barato a nível das coisinhas, eram mais pequeninas, talvez foi isso. Mas não tinha era preto azulado, então comprei foi aquilo ali. Se tivesse no Pingo Doce, comprava de outra marca, mas como eu fui para o Continente, e disse cá comigo, no Continente estão sempre tanta tinta, no Continente estão tantas coisas de pintar o cabelo, é capaz de ter, não é? O Continente estão sempre muito mais quantidade, mas olha, não tenha. Na casa cheia tem também da Garnier, mas usam vende-se lá muito também da paleta, e os produtos da paleta ficam assim um pouco, e não gosto muito. A nível de tinta, acho que dura, no meu cabelo, tu falo para mim, dura muito pouco. E então eu agora para o próximo mês, para o final, já para lá do 81, eu depois ver o Pingo Doce e compro lá. Não tem problema algum. Também sou uma vez por mês, não é? E é isso, minhas amigas. Olha, ontem que bem fiz as abobrinhas, que bem já disse, eu acabei que fiz uns charrões, o José achou uns charrões ontem, e acabei por fazer, não gravei porque estava assim um pouco mais atarefada, e por isso eu não gravei, mas já tenho ali os charrões, que é o que a gente vai comer hoje, mas eu posso mostrar a vocês, não tem problema nenhum. Acabei por não fazer nenhum acompanhamento, porque eu tinha dito que ia fazer as batatas doces, mas eu estou guardando para o bonito, as batatinhas doces. E então vai ser de repente aí, talvez no sábado, não sei, eu vou ver, ou no domingo, faço assim um prato mais aconchegante para nós comermos. E vai ser isso assim, depois eu mostro a vocês realmente, ainda estou um bocadinho de salada, enfim. Eu faço ali um cantinho e depois eu mostro a vocês o que é que a gente vai almoçar, não é? Que é mesmo assim. Minhas amigas, é isto por agora. Depois, quem sabe, não é? Temos ali umas coisinhas que essa nossa amiga nos trouxe ontem, mas eu vou guardar para o José gravar, até porque ele sei, não sei se ele vai gravar na cidade, se ele vai gravar, não sei. Ele, às vezes, quando é assim pessoal, ele não gosta de gravar, porque vocês já sabem que eu já passei por essa experiência de gravar e depois chegar a casa e ter que tirar o vídeo. E então, ultimamente, ele está assim, não quer gravar muito na rua. Até ontem ele foi da parte da tarde com o Fernando, eles forem a uma loja grande que muita gente deve conhecer, aqui que abria ali para o lado do Pico da Pedra, a Estrada da Ribeira Grande, que é o supermarket que é de fora, os chineses, o que é uma loja grande. Eles foram ao encontro de uns piscas, sabe, e não achar, sabe, até disse ao José para ele achar lá uma chavenazinha pequeninita,
Uma chávena dessas assim, não é preciso grande. Porque eu tenho uma chávena grandinha, até que a avó já tinha-me dado. Mas eu não sei onde é que ele pus. Eu guardei cada tom e eu não sei onde é que eu meti. Não sei se está numa caixinha azul, que tem lá umas coisinhas de Natal, não sei se está por baixo, se eu guardei. Eu não sei, porque o já estava organizando tudo lá embaixo. Eu não pude estar naquele dia lá embaixo, que é que gosto de estar para mim ver onde é que as coisas estão. Não fui. Ele nem meteu o nome dos papéis por fora. E então eu disse a ele se ele achava uma chávenazinha que fosse assim, que dissesse o tom, pequeninitas. Mas não achei. E não tenho, que ele abri a câmara para mim ver, não tenho. Se não encontrei, fico com aquelas novas, que me costuma mostrar aqui. Era só por causa disso, não tem mistério nenhum. Era só para ficar assim mais confortável a nível de atum. Mas não tem assim outra coisa a não ser isso. Enfim, minhas amigas, fiquem por aí que depois eu mostro então mais qualquer coisa. Pronto, minhas amigas, bora lá então para o nosso Evangelho diário, o nosso amigo, o nosso conselho do dia. A gente sabe que deste livrinho, aliás, da Bíblia, não é? Nós só temos bons conselhos para a nossa vida. Portanto, hoje é dia 26. Essa luz está assim meia fraquinha, porque a gente tem várias posições. E diz assim. A leitura está em Mateus, o capítulo 23, e o versículo vai do 27 ao 32. E diz assim: Disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a espécie de podridão. Assim, também vós por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no derramamento do sangue dos profetas. Assim, dais testemunho contra vós mesmos de que sois filhos daqueles que matarão os profetas, e acabeis de encher a medida de vossos pais. Eu estive abrindo mais a luz, porque aqui está uma maneira da gente meter mais clarinho. É porque eu não estava vendo nada. Agora vamos para o nosso resenho. Jesus não quer viver a fingir, a aparecer a alguém o que não sou. Ajude-me a ter um coração limpo, mesmo que os outros não vejam. Que a minha fé não seja uma aparência, mas uma relação verdadeira contigo. Liberta-me da hipocrisia e dá-me coragem para viver com verdade, mesmo quando isso custa. É verdade, minhas amigas. Aqui Jesus diz: não se deve viver num fingimento. A gente não deve viver a ser fingidos. Porque as pessoas até fingidas podem ser uns para os outros. Mas Jesus vê o nosso coração. Se é um coração bom, se é um coração mau. Se é um coração que tenta parecer, ou seja,
se é um coração que é verdadeiro para as pessoas, que está falando verdadeiramente a palavra, assim, não mentir para a pessoa. A pessoa até pode não acreditar em ti, mas Deus sabe o que estás dizendo, se é verdade ou não. Aparecer alguém que não sei. Ajuda-me a ter um coração limpo, mesmo que os outros não vejam, que é o que acabei de dizer. Que a minha fé não seja uma aparência, mas uma relação verdadeira contigo. Às vezes, minhas amigas, nós somos sãos, não é? A gente tenta fazer as coisas pelo bem dos outros. Às vezes a gente pensa que estão fazendo o bem para os outros, mas ao fim de contas as pessoas não enxergam, ou seja, não veem aquilo que realmente és, se estás sendo honesta ou não. Porque assim, às vezes a gente mesmo tem aquela vontade de ajudar e pensa que está ajudando, mas depende das pessoas. Há pessoas que gostam, que realmente especificam aquilo que a pessoa está a falar. Ou seja, há pessoas que gostam que as outras falam delas. Há outras que preferem ficar no anonimato. Não importa aparecer. E isso vai depender de pessoa para pessoa. Por isso é que muitas vezes aqui, eu, por mais sincera que seja, por mais que eu fale aqui a palavra, muita gente não vão ver da maneira que eu estou a falar e da maneira que Deus está vendo o que eu estou a falar neste momento. Porque é assim, minhas amigas, a gente com a palavra, tudo o que a gente fala sobre Deus, a gente não deve fingir. Eu já disse aqui muitas vezes que eu gostaria de ser um pássaro, uma águia, para quê? Para poder ajudar os outros, para voar e ver quem está com aflição, para poder socorrer, ver o que é que a pessoa precisa, se está tudo bem, trazer-lhe, cuidar, sabe? Isso é muito importante da nossa parte. Só que não é possível, não é? Não nasci um pássaro, eu nasci uma pessoa. Mas a minha vontade é essa, é de ir ver, ir acudir aos outros. Só que lá está. Por enquanto é de palavra, mas para muita gente vai parecer que é mentira, vai parecer que eu estou só falando, sabe? Porque como vocês virem até nos últimos vídeos, as coisinhas que a gente teve, eu recebi alguns comentários das pessoas a dizer que quem não chora não mama, sabe? E são palavras não tão ofensivas, mas é a intenção da pessoa, é da maneira que elas vê, eu amém, sabe? E isso às vezes fica assim, não sentida, porque eu sei que há muito tipo de pessoa e não é toda a gente que vai ver realmente o se está sendo verdadeiro ou não, não é? Porque Deus é que vê, Deus é que tem esse poder de ver. É como eu digo muitas vezes, uma chávena, se essa chávena tiver tapada, for maior e tiver tapada, eu vou mostrar a garrafa de calor. A garrafa de calor está fechada, certo? Se eu não disser o que está aqui dentro, a pessoa não sabe. Pode ser chá, pode ser água a ferver só, pode ser café, certo? Pode ser leite com Nesquik. Se eu não disser o que é, ninguém sabe. Mas Deus sabe. Porque é como nós. Se eu posso estar dizendo a verdade aqui, as pessoas não acreditam. Mas Deus sabe. Deus sabe o coração de cada vez. E às vezes a gente também percebe se a pessoa é boa ou não, através da fala, através do conversar, através da maneira de ser, da maneira de falar com o outro, sabe? Porque há pessoas que aparentam por fora ser impacientes e em casa não são. Por isso é que eu digo, consertar o coração é converter-se ao Senhor. Converter-se é mudar muita coisa da nossa vida, mudar muitas atitudes, mudar o sítio que a gente anda, mudar a nossa maneira de falar, mudar a nossa maneira de pensar,
a nossa maneira de vestir, tudo muda. Porque nós somos um corpo, feitos à imagem de Deus. Mas nós cá dentro, Jesus deixou-nos o Espírito Santo. E a gente somos o templo do Espírito Santo. Somos a casa do Espírito Santo. Cada um de nós. Sabem agora? Pessoas que me digam, a gente sabendo que somos assim, porque é que as pessoas vão ser mazinhas umas para as outras se sabem que tem um Espírito Santo que Deus nos deixou, que é ele que a gente tem que se agarrar e pedir para, não é, para nos acudir, para nos salvar. É o nosso intermediário com Deus. Porque é que a gente continua a ser assim? Se a gente sabe que temos esta luz, esta pessoa dentro de nós, como é que a gente consegue? Por isso é que não se pode servir a dois deuses. Ou serve-se ao encardido, ou serve-se à luz, que é Jesus. A gente não pode andar a nossa vida toda assim. Por isso a gente aqui fala que a minha fé não seja uma aparência, mas uma relação verdadeira contigo. Liberta-me da hipocrisia, que é o que acabei de dizer, e dá-me coragem para viver com verdade, mesmo quando isso custa. E o que é viver com a verdade, minhas amigas? Mesmo que isso custe, às vezes, não é que a gente tenha que ficar mal com outras pessoas, mas é que a maneira que elas levem a vida, eu sei que Deus não gosta. Eu sei que não é o mais certo, não é que eu seja mais do que aquelas pessoas. Nós não somos mais do que ninguém. Mas se a gente quer viver na verdade, se a gente quer viver, ou tentar viver no que é certo, a gente não pode mais ficar naquele ciclo de amigos. É como eu disse ontem, até que Jesus até às vezes afasta essas pessoas de nós. E a gente diz, ué, cadê elas? Porquê é que essas pessoas deixaram de falar connosco? Sabem? É isso. Nós não podemos viver na hipocrisia. A gente não pode dizer sem Jesus, eu sei que tu queres o bem, e ter umas pessoas amigas ou aquele círculo de amigos que a gente anda, saber que eles não são da maneira que a gente é, ou tenta ser por Deus. Sabem o que é? Nós tentamos ter uma vida de não falar dos outros, de não estar a murmurar na vida dos outros, sabem? E o meu ciclo de amigos, falem uns dos outros, falam mal, desonram aquele outro, sabem, bebem, ou fazem outro tipo de coisa, tipo de atitudes, vão para sítios, e eu sei que Deus não quer que eu esteja ali, ou isso já não faz parte da minha maneira de ser. Não é que eu vá ficar mal com eles, não. Eu vou conviver com eles na mesma, mas não fazer parte dos sítios que eles vão. Conviver com eles, boa tarde, bom dia, está tudo bem. Ser amigos. Tentar ajudar quando for preciso, em alguma coisa que seja preciso. Não quer dizer que a gente tenha que se afastar e que se fazer e ficar mal, não. Cuidamos quando é preciso. Pedimos ajuda para lhes ajudar, pedimos das orações por aqueles amigos, sabem? Mas tentar ter uma vida mais honesta. Não é porque assim muita gente, ele agora vai virar padre, ele agora não tem defeitos, ele agora não tem pecado. Tem bastantes defeitos, tem pecados, toda a gente tem. Não ser perfeita, sabe? Mas a gente, não é que a gente vir santens, a gente tenta viver de uma maneira mais honesta. Uma maneira para tentar sair deste mundo mundano. Porque, minhas amigas, o mundo em que a gente está hoje é um mundo que muita gente anda se enganando. Porque isto é um mundo das fés, um mundo lindo, e o mundo tem muitas paisagens lindas. O mundo é bom, só que está virando, está um caos, está tudo de pernas para o ar, é muita confusão, é muitas
muitas energias negativas, as pessoas estão se tornando muito frias umas com as outras. Sabe que está na Bíblia que o amor esfriará entre as pessoas. Portanto, é isso. O mundo está ficando as pessoas estão ficando muito afastadas, muito frias, estão nem aí para os outros, sabe? É como eu já disse muitas vezes, tem muita gente que realmente sabe que estão bem, mas estão já a passar por dificuldades. Graças a Deus tiverem um país que lhes acolheu, talvez derivado aos antepassados deles, às famílias, aos avós, aos tios, aos primos, ou que lhes mandar chamar, tiverem essa sorte de embarcar, sabem? Com todo o respeito. Mas aqui também, porque há pessoas também, há muito tempo atrás, minha avó, naquela altura, a casa que a gente está morando, minha avó comprou, sabe? Minha avó também, não, a gente também não pode estar a estarraçar tudo. A gente também se quer ter alguma coisinha, temos que capir, pá, e é verdade, sabem? Naquela altura, minha avó tinha um trabalho bom, minha avó já casou, a mãe do meu pai, já casou com a sua idade, casou com 33 anos, minha avó, meu pai era filho único, meu avô também já vinha de uma família que era mais ou menos, sabem? Apesar de ele não ter assim muito pulso para aguentar, minha avó era uma pessoa muito guerreira, tinha um pulso bem firme e realmente, se a gente tem o que está, foi derivado da minha avó. E muita gente é assim, foi derivado aos antigos. E muita gente tiver a oportunidade de estar em outros países que derem esta estabilidade. Mas a gente também não se pode esquecer que o mundo agora está muito estragado. Estragou em diversas áreas, principalmente em vícios. Eu acho que sempre, de uns anos para cá, esses vícios, principalmente de droga, alcoolismo sempre houve, entre outros vícios, mas essa parte que eu falei, de alguns anos para cá, fiquei mais porque muitas pessoas, principalmente a Marta mais jovem, não tem aquela força de espírito, aquela força de espiritualidade que realmente talvez se tivessem mais apoio, não caíssem, sabe? É tudo uma questão da base também de casa. Por isso, às vezes, são crianças mais que os pais tiverem que trabalhar, não é? E depois ficavam mais sozinhas e daí iam para onde não deviam. Mas isso é assim, tudo, a gente anda, havia um ditado que dizia assim, diz-me com quem andas que eu digo quem és, certo? E então, por isso é que eu digo a palavra, minhas amigas, os conselhos que Deus dá é muito importante. Por isso é que são conselhos que devemos partilhar. Devemos partilhar sempre em redes sociais a palavra, para que mais jovens e outras pessoas se agarrem, tentem largar esses vícios, tentem cuidar de si, cuidar do que têm dentro de si. Que Deus nos deixe para nos dar força. A gente não deve se agarrar em coisas materiais, como assim os vícios, ou outras coisas quaisquer, mas sim à parte que importa mais, que é a força de espírito. Nós não podemos pedir só a cura física, a gente tem que ter muita cura mental na nossa cabecinha e cura espiritual. Porque a gente, se não cuidar da nossa cura espiritual, a gente vai ser o que os outros querem que a gente seja. E não pode ser assim, sabe? Cuidar dessas três coisas faz com que uma pessoa seja consciente e saiba aquilo que está fazendo. Por isso é bom que a gente peça sempre a Deus, agradeça sempre todos os dias e que a gente entregue a vida a Deus para Deus nos ajudar, para Deus nos colocar assim nos caminhos certos, dar-nos luz para as nossas escolhas, para a gente ficar com os olhos abertos, não ficar, porque às vezes os olhos também nos enganam, certo?
porque o mundo está enganador. Às vezes a gente pensa que as coisas são muito fáceis, mas a gente não está a enxergar a realidade. Às vezes o inimigo faz com que a gente veja as coisas muito fáceis, para às vezes a gente sair de certos sítios também, não é? E a gente não esteja a ver a realidade do outro lado. Porquê? Porque a gente não está acostumado a enxergar realmente o que está. Às vezes não... principalmente a internet devia misturar mais coisas reais da vida cotidiana do que sempre aquela família ou aquilo lá, não há defeitos, está tudo bem, uma família perfeita. Não existe famílias perfeitas. Existem famílias com consciência e devíamos ter mais consciência, principalmente com os conselhos que Deus dá a gente todos os dias. Todos os dias Deus dá-nos conselhos, sabe? Por isso, minhas amigas, quem está no ser perfeito, não é? Juízo, sabe que as pessoas vão haver muitas opiniões, mas a gente não se pode basear nem se focar nelas. A gente tem que se basear nos fatos reais que está na Bíblia. Porque ali sim é o livro verdadeiro, é o livro em que a gente deve levar para a nossa vida. Está tudo ali. Ali a gente sabe onde é que deve ir, o que é que a gente deve fazer, como é que a gente deve tratar os outros, como é que a gente deve tratar a nossa família, porque tudo começa na nossa família para fora, sabe? E a gente, muitos tratem as visitas bem, tratem os outros com muita paciência e em casa não têm. A gente não se pode esquecer da nossa família também. Não só meter a louça boa para os de fora, mas também para os de casa. Tentar fazer essas mesas, essas coisas, tentar dar um aconchego nas casas, com certas coisas fofinhas que a gente até pode fazer, não é em casa, para dar um ambiente de conforto, porque a nossa casa é o nosso refúgio. É de onde a gente deve gostar de estar e não de onde a gente quer fugir, certo? A gente tem que fazer o nosso ninho, a nossa casa, o conforto. As pessoas têm que se sentir bem ali, apoiadas e não festigadas a querer fugir dali para fora, não é? Que é assim mesmo. Minhas amigas, espero que vocês tenham gostado aqui desta palavra de hoje. E é assim, quando eu falo assim nas pessoas que estão para fora e tiverem essa oportunidade de ir, não é que eu esteja falando mal, mas eu sei que tem pessoas que às vezes nem todas são iguais, não é? Por isso também nem todas me veem da mesma maneira. Mas é que se tiverem alguém da vossa família que vocês possam ajudar, ajudem, deem um apoio. Eu sei que não está, eu sei que está tudo caro em todo o lado. Eu sei que não está fácil a vida em lado nenhum. Mas se tiverem pessoas, familiares principalmente, que possam ajudar outras pessoas, que apoiem aí nesses países. Porque a gente pensa que não, mas esses países grandes têm mais oportunidade, têm mais poder de compra, têm mais qualidade a nível de estudo, mesmo para as pessoas poderem ter outros trabalhos que aqui não têm. Por isso, é muito bom que as pessoas pensem não só em si, porque já têm a vida feita, mas também dar apoio aos familiares que neste momento necessitam, sabem? Enfim, fica aí ao critério de cada bem e da maneira que pensem. Outra coisa que quero dizer a vocês, todas as vezes que a gente põe vídeos, vou falar no meu canal, todas as vezes que eu ponho aqui um vídeo, as pessoas têm muito gosto, se quiserem, se gostarem. Deixem um gosto, subscrevam aqui no canal, deixem uma mensagem em baixo, que faz com que o canal esteja engajamento, porque o YouTube, ultimamente, para canais assim que têm poucas visualizações, está um pouco mais fechado. E se as pessoas não ajudem a dar esses gostos todas as vezes, o YouTube não partilha, o YouTube não dá a conhecer a outras pessoas, não vá para outros sítios,
sabem? E quem quer ajudar, já ajuda, dando um gosto, deixando um comentário. Eu posso não responder, mas eu leio os comentários, sabem? Por isso eu agradeço muito a vocês, da vossa parte, o vosso apoio, se assim vocês desejarem. Já agora, se quiserem se inscrever, escrevem-se em Fernanda in the Road, Ângela Silva, a Rosalita e o José Vlogs. Olha, já não me lembro do nome do canal dele, mas se vocês inscreverem a vida de um capelense, vai lá ter. Por enquanto. Eu tenho que passar isso num papel, porque esqueço-me sempre. Quando a gente me dá o nome, eu esqueço-me. Mas pronto, é isso, minhas amigas. Vamos então agradecer aqui ao Senhor por mais este dia. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa os nossos pertences, abençoa as nossas famílias. Senhor, cobre com o teu manto todas as medicações, todo o tipo de exames, todo o tipo de tratamentos que estejam a fazer, todas as pessoas que se sentem desanimadas, todas as pessoas que têm o síndrome de pânico, que estão depressivas, pessoas com papéis em tribunal, pessoas com papéis de imigração, papéis de viagens, compra e venda, entrevistas de emprego, instituições, trabalhos, viagens, transportes, ou seja, que o Senhor tenha sempre muita misericórdia e muita compaixão por nós, que nos dê a luz, muita sabedoria, muita inteligência para nós sabermos qual caminho a gente deve ir. Que o Senhor fale conosco de várias formas para nós entendermos sempre. Amém. E é isso, minhas amigas. Uma boa quarta-feira para todos. Neste caso, hoje é o último dia aqui das festas de São Vicente. E até amanhã, se Deus quiser.